Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, um livro de Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 5. Exercitar a superconsciência. Pergunta: no planejamento para a implantação dos adventos crísticos para renovar o cristianismo, existe algum item que conduza o ser humano a exercitar a sua superconsciência, ou ele continuará melancolicamente olhando para trás e contemplando os momentos tristes de sua história e da história da humanidade? Resposta: por ser processo natural a ampliação da consciência, quanto mais o espírito desperta os atributos divinos em si, mais compreende as suas fraquezas e se distancia, vibratória e emocionalmente, do passado, embora não possa negá-lo nem apagá-lo, uma vez que os registros do pretérito inicialmente ficam guardados no subconsciente e, com o passar do tempo, no inconsciente profundo. Com a evolução, a pessoa vai se sentindo cada vez mais motivada para trafegar rumo ao futuro, atraída pelo magnetismo do Cristo planetário. Com tal atitude, os nós psíquicos bloqueadores gerados no passado vão afrouxando e ela se sente mais livre e mais leve. Surge-lhe então a vontade de projetar-se para o luminoso futuro, o que lhe propicia exercitar a superconsciência, pois passa a imaginar as maravilhas que há nas dimensões habitadas pelos espíritos planificados. Pergunta: porventura não é importante olhar para trás e conhecer as nossas trágicas histórias a fim de nos empenharmos em corrigi-las? Resposta: após o término do exílio apocalíptico pelo qual a sociedade terrena está passando, os espíritos que continuarem reencarnando neste abençoado orbe já não se dedicarão a tais feitos, ou seja, não mais rememorarão os trágicos momentos da ignorância espiritual da humanidade. Quando se remeterem ao passado, a preocupação será trazer ao presente os registros positivos que impulsionam para a eternidade. Voltar ao passado é trazer para o presente as energias daquela época, sejam elas positivas ou negativas. Quando esse passado é sombrio, nem todos têm equilíbrio para enfrentá-lo. Uma vez que a essência do que consta no Sermão da Montanha sintetiza a cósmica mensagem do pedagogo sideral a serviço de Deus na terra, Jesus de Nazaré, observemos o que ele falou do reino dos céus, do reino do amanhã, do reino que aguça a alma humana a exercitar a sua superconsciência, vislumbrando o eterno vir a ser. Assim, projetemo-nos rumo ao futuro, conscientes do eterno transformismo para a aquisição de mais conhecimentos libertadores, mais verdades, mais sabedoria e mais Deus. Com o incessante evoluir, brevemente a tecnologia e a ciência entregarão à sociedade aparelhos de filmagem para trazerem ao plano material o que acontece com quem estiver nos planos espirituais. A partir de então, não mais teremos dúvida quanto à vida após a vida. Dessa forma, o homem-espécie não terá como negar que a vida continua e que ele é o que pensa, o que aspira, o que ama. Analisemos outras constantes universais. O indivíduo, sabendo experimentalmente que ele é o que pensa, passa a admitir que pensar em um futuro belo e maravilhoso é sabedoria, é saúde para a alma e para o corpo. Assim, ele se motiva para novas aquisições iluminativas e começa a ter cuidado com o que pensa, fala e ouve, além de empenhar-se em evangelizar as suas ações. O ser humano, ao conhecer, por meio da tecnologia, as magníficas e luminosas formas de pensamentos existentes nas dimensões espirituais superiores, olhará para a frente e se desarmará de modo a ser atraído pelo divino tropismo do Cristo Pai. O Cristo Criatura, dominando maior e progressiva área da cosmicidade do Cristo Criador, elabora paisagens mentais coloridas e de fantástica beleza. Mergulha em divinos devaneios, projeta-se para o alto, ouve as melodias do universo estelar e sentem-se um cidadão cósmico,
vislumbrando o eternamente novo. Este é um processo natural para quem já concebe que a evolução espiritual é eterna. Pergunta: nos exercícios da subconsciência, quais os mecanismos que facultam a voz humana penetrar mais profundamente nos campos energéticos superiores a ponto de repercutir positivamente na mente dos ouvintes encarnados e desencarnados? Resposta: não há distância espacial entre a criatura e o Criador. Com a evolução espiritual, a nossa frequência mental aumenta infinitamente e penetra em campos energéticos progressivamente mais sutis e universais. Aquele que é mais experiente de Deus tem discursos sintéticos e objetivos. Sua voz, por transportar o magnetismo da convicção, recebe um fator multiplicador de frequência fornecido pela natureza ambiental e pelos espíritos superiores integrados à mesma crística causa. As pessoas espiritualmente mais evoluídas não levam em seus campos áuricos as paisagens dantescas do ontem, pois, conscientes do futuro sobranceiro, projetam-se para a frente, desenhando na tela mental magníficas belezas edênicas existentes nas dimensões dos espíritos plenos. Sem a parafernália mental das figuras grotescas produzidas por espíritos de pouca evolução, por aqueles que formam as sociedades planetárias subprimárias, a comunicação da pessoa passa a ser uma combinação entre o que pensa e o que fala. Logicamente, por ser a velocidade do pensamento superior à do som, a mensagem transmitida consegue tocar no âmago dos ouvintes, causando-lhes agradáveis emoções antes de o som ser ouvido. Mas tem um agravante: quem ouve aquele que fala de maneira muito lenta e sem energia pode, em pouco tempo de discurso, desconectar-se vibratoriamente do foco emissor da ideia, por faltar magnetismo aglutinador entre o expositor melancólico e o ouvinte. O expositor deve ter dinamismo para manter bem acesa a chama crística de seu espectador, a fim de que ele se mantenha atento. A evolução espiritual é acompanhada da honestidade, e ser honesto consiste em colocar o seu talento integralmente a serviço da vida, Deus. Assim, para se obter sucesso no sentido sagrado de despertar as consciências quando estiver falando, é preciso que a mensagem e o mensageiro formem uma unidade. Para tal, o expositor deve interiorizar a essência da mensagem antes de transmiti-la. O universo à volta do expositor tem ação positiva a seu favor quando ele adquire a misericórdia do falar. Ele passa simultaneamente a ser emissor e receptor de sons e emissor mental de imagens recebidas da assembleia dos participantes dos dois planos. Dessa integração, advêm os benefícios para os que formam a plateia de ouvintes. Disse o Nazareno Mestre: vós sois luzes. O semblante dos indivíduos que têm essa certeza é mais agradável e, por não se deterem no lado escuro da personalidade humana, ao fazerem uso do dom sagrado de falar, eles são verdadeiros acionadores psíquicos a acender os cristos internos daqueles que os ouvem. O portador da palavra deve estar integralmente consciente de seu Deus interior, pois, disse o sublime mestre, vós sois deuses. Ele deve saber que a onda mental da alma evangelizada consegue penetrar em dimensões energéticas da vida cósmica com mais facilidade e, assim, recambiar energias benfazejas para a ambiência onde estiver fazendo uso do verbo. Para exercitar a nossa eterna superconsciência, a ponto de nossa crística voz penetrar profundamente nos campos energéticos superiores e repercutir brilhantemente na mente de encarnados e desencarnados, é necessário sermos portadores da convicção de que, com o nosso Cristo interno, somos capazes de acionar o Cristo interno de nossos ouvintes. Pergunta: no plano astral, as cores também dependem das frequências? Resposta: no livro Os Missionários da Luz, André Luiz afirma que o pensamento ainda é matéria. Uma vez que o pensamento é matéria,
os 7 subplanos do plano astral, por exemplo, têm cores, luzes, perfumes, sons, etc., em diferentes graus, de acordo com a faixa identificado por suas frequências dimensionais, além das diferentes gravidades. Daí a denominação de astral inferior, ou mais perto do plano físico, e astral superior, mais próximo do plano mental. O mesmo acontece com os demais planos e subplanos. Entre o primeiro e o último subplano do plano mental, por exemplo, as cores vão ficando progressivamente sutilizadas em função do aumento das frequências. Assim também é a propagação das ondas mentais, de acordo com Annie Besant e Charles Leadbeater no livro Formas de Pensamento. Os videntes encontram dificuldades para descrever com exatidão o panorama das dimensões extrafísicas, vistas por eles. Isto porque as cores, por exemplo, são mais vivas em razão da propagação da onda que identifica o grau de liberdade de cada cor nos planos espirituais, com diferentes índices de refração. As cores no plano físico são a materialização dessas mesmas cores advinda dos planos extrafísicos. Não nos esqueçamos de que toda a criação no plano material é relativa, ou mais precisamente, é a projeção dos planos mais reais ou espirituais. Sobre o tema, Ramatiz, no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, afirma que o simples vermelho no astral, junto à crosta do vosso mundo, pode apresentar 277 tons entre o escuro intenso e o outro extremo claro, quase apagado. Pergunta: em que aspecto esses conceitos científicos sobre os planos auxiliarão na conduta do espírito quando ele estiver encarnado? Resposta: esses conceitos são de domínio comum para os espiritualistas de todas as épocas. De agora em diante, com os novos rumos do cristianismo, haverá a globalização, considerando que, após o exílio total dos não credenciados para a era do mentalismo, não haverá na Terra um só espírito, ignorando as duas leis fundamentais da criação, reencarnação e causa e efeito. A maior fobia do espírito terreno é a morte. Muitos param de viver com medo de morrer, por não saberem se vão para o céu, purgatório ou inferno, conforme afirmam as religiões terrenas desprovidas de doutrinas. Segundo Annie Besant e Leadbeater, no livro citado, o medo é caracterizado por cores escuras e nodosas. Assim, quem desencarna com auras pesadas de energias densas não poderá ir, pelo menos de imediato, para o céu, ficando chumbado no astral inferior. Milhões de espíritos que formam as massas humanas das religiões terrenas, ao chegarem do outro lado da vida, sofrem fortíssimos impactos emotivos por várias causas, principalmente devido ao estado deplorável de seus perispíritos, pois, embora tenham frequentado religiões, não se graduaram à religiosidade. Quão diferente é quando o espírito adquire e vivencia os conhecimentos libertadores. Atinge a frequência que identifica o azul celeste, a cor da religiosidade, e desencarna com semblante primaveril, convicto de que a vida é eterna e ele é imortal, já que a morte não interrompe a vida. Evidentemente, quem se alimenta de pensamentos nobres e luminosos, com as cores da vida, é bem diferente daquele que sente medo da morte e não procura se esclarecer para desencarnar saudável e elegantemente. Pergunta: quer dizer que para exercitar a superconsciência será necessário projetar-se para o futuro e vislumbrar as mais paradisíacas paisagens de que a nossa alma for capaz? Resposta: estamos procurando conduzir o nosso evento seguindo o princípio lógico da ciência cósmica, sem pieguismo nem conceitos hiperbólicos. Por essa razão, estamos chamando de constantes universais, pois o legislador absoluto, perfeito e equânime foi e é Deus. Por evolução, a partir do momento em que o espírito concebe a eternidade, passa a desvincular-se emocionalmente de tudo que possa prendê-lo ao passado e se sente motivado para
abrir mão das conquistas materiais e passageiras e empenhar-se luminosamente na aquisição dos valores eternos. Conhecer as leis que regem a vida nos planos espirituais, para não desencarnar sem a aura resplandecente simbolizada pela túnica nupcial evangélica. Eliminar pensamentos e sentimentos de ódio, culpa, ciúme, cólera, inveja, vingança, etc., para, ao chegar à erraticidade, não ser invadido por seu inferno íntimo, em meio às labaredas da ignorância, tombado por sentimentos de culpa. Pergunta: com os novos rumos do cristianismo, o que o espírito terá que trabalhar para passar pela tempestade, despertar em si a sua força superior e alcançar a bonança? Resposta: as cores áuricas identificam os estados de alma em que vivemos ou estamos temporariamente. Alcançar a bonança é entrar na frequência do Cristo Amor. Assim, esforcemo-nos para a nossa mente produzir efeitos luminosos com a cor rosa, do afeto, do amor, ou com a cor branca, da pureza iniciática, que propiciam a ação magnética e natural do universo a nosso favor. Uma vez que não temos dúvida de que o tempo urge e essa aurora tende a desvanecer, pois estamos na fase de transição planetária, aspiremos ao que houver de mais crístico em nossa concepção e trabalhemos no sentido divino de substituir conceitos ultrapassados e divulgar o eternamente novo, o Evangelho do sublime sintetizador cósmico a serviço de Deus na Terra, Jesus de Nazaré. Sem considerar as nossas reencarnações nas muitas moradas do Pai, somente na Terra consumimos milênios, eras e ciclos planetários, desenvolvendo as potencialidades da razão, embora não se possa negar que uma minoria também desenvolveu o sentimento crístico. Somos convictos da essência de Deus em nós. Sabemos que quanto mais o espírito evolui, mais aumenta a sua sensibilidade para identificar o Criador na criação. Deduzimos, então, que durante o percurso de Aquário teremos melhores condições para colocar os nossos nobres sentimentos a serviço da vida, em nome do Autor da vida, Deus. Desenvolver a superconsciência não significa adquirir maior capacidade para dominar o mundo externo, mas ampliar a percepção e dilatar o tempo emocional ao sentir-se atraído pelo tropismo divino, mergulhando em seu mundo íntimo para fazer aflorar o seu Cristo interno. Por ser o coração a via para a sese do espírito, exercitemos o alto amor para, ouvindo a voz do coração, termos reais condições para imantar, com o som da sacralidade, os nossos ouvintes, quando, usando a linguagem dos sentimentos crísticos, estivermos falando sobre o cristianismo renovado. Não nos esqueçamos de que somos o que amamos. Então, continuemos investindo no alto amor, aprendendo a falar com o coração e convictamente sentindo o universo conspirando positivamente a nosso favor para a libertação de nossos bloqueios psicológicos. Adventos crísticos. Faz parte do planejamento sideral voltado para a Terra implantar os adventos crísticos neste especial e abrangente momento histórico de nosso mundo, em que as máquinas da morte inibem as almas humanas de se alimentarem com a sagrada seiva da vida, a fé. O ser humano sem fé e sem esperança é uma criatura sem vida, sem estímulos às aquisições do eternamente novo, sem motivação para aspirar à sua integração por ressonância às dimensões dos espíritos planificados. Assim, trabalhemos no sentido de despertar em nosso âmago expressões dinâmicas de afabilidade, fraternidade, solidariedade e, sobretudo, compreensão para conviver com as diferenças, a fim de que o nosso magnetismo influencie positivamente os nossos semelhantes, para conseguirmos a renovação moral para a sociedade terrena, advindo como consequência renovação social, de formas a vivermos eticamente irmanados. Muitas luzes, mais verdades, mais música, mais cores, mais vida e mais Deus.
considerando que o momento apocalíptico, em crescente ebulição planetária, embora purificadora e renovadora, solicita que nos fortaleçamos através do orar e vigiar. Aumento da sensibilidade para que melhor identifiquemos o sagrado em toda a criação e ampliemos a nossa consciência, uma vez que somos portadores da onipotência de Deus. Imaginemos uma angelical voz a nos dizer: desperta, Filho de Deus, desperta, Filho do inequívoco absoluto, desperta de teu sono milenar. Olha para o horizonte e vê o nascer do sol pleno de bênçãos. Percebe os novos clarões com as cores da esperança brotando da tua alma. Permite o teu incêndio interior com o fogo sagrado do teu Cristo interno. Admite que é chegado o momento histórico de implantares em tua consciência a proposta dos adventos crísticos. Nunca a vontade de Deus esteve na terra tão luminosamente presente e tão ativamente criadora. Pietro Baldi em Ascese Mística. Fim do capítulo 5.